Rapaz do céu, tá pensando um trem aqui comigo. Esses ministros do STF devem estar numa raiva desse tal de Luiz Fux, mas não é pouco não, tá? O Fux acabou de fazer de novo. Suspendeu um processo que os ministros do STF estavam doidinhos para julgar logo. É a vingança, né, do Lula sendo concretizada através de um processo no STF. E o Fux agora, né, pegou o processo, tirou o processo das mãos dos ministros do STF e eu tenho certeza que eles ficaram pistolas com isso. Só para te dar uma dica a mais, em Fux we trust. Sabe do que eu tô falando? Sabe não? Então fica aí que eu vou te explicar. Também o caso do Jeffrey Chechini continua dando um revés aí pro ministro Alexandre de Moraes, que agora passa a ser investigado pela OAB. Olha isso que reviravolta. Nós vamos falar sobre tudo isso aqui com vocês. Então, sejam muito bem-vindos a mais um editorial. Não esquece não, tá? Inscreva-se, curta, compartilha, isso ajuda e ajuda bastante, tá bom? E vamos direto para a notícia. A gente já está na tela do aplicativo aqui, enquanto você vai se inscrevendo, confere se você está inscrito. Ontem, um monte de gente aqui deixou comentário falando que já estava inscrito há muito tempo, foi olhar agora e o próprio YouTube desinscreveu a pessoa. Então só confere aí, tá bom? Vamos lá, o que aconteceu? Luiz Fux, ele, né, o terror do STF, pediu vista e suspendeu um julgamento, adivinha contra o Sérgio Moro por suposta calúnia contra o Gilmar Mendes no STF. Você lembra daquele caso? De uma piada do Sérgio Moro, numa festa junina, onde o Sérgio Moro, né, alguém foi lá e pagou para o Sérgio Moro ir para a cadeia da festa junina. Aí o Sérgio Moro pagou para não ir preso, né? Aí alguém brincou com ele, é propina, né? Ele, não, isso aqui é dinheiro para pagar um habeas corpus do Gilmar Mendes. E aí o Moro falou que aquilo foi uma brincadeira sem graça, mas o STF quer o Moro cassado com base nisso, condenado por injúria, calúnia e difamação. Nessa sexta-feira, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, pediu vista e suspendeu o julgamento virtual da primeira turma sobre o recurso apresentado pelo senador Sérgio Moro contra a decisão que o manteve réu por suposta calúnia contra o ministro Gilmar Mendes, mesmo com a maioria de 4-0, já formada para rejeitar o pedido de revisão da defesa. Ou seja, já colocaram o Moro no saco, né? Ou seja, já tem 4 votos formados aí na segunda turma, tá? O caso, na primeira turma, tá? A mesma que julgou o Bolsonaro. O caso remonta um vídeo de 2022, gravado durante uma festa junina, em que Moro, respondendo a uma brincadeira sobre suborno, afirmou que uma quantia seria instituto para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes, o que levou a Procuradoria-Geral da República a denunciá-lo por insinuar falsamente corrupção passiva ao magistrado. Meu amigo, dor de cabeça pro Sérgio Moro, né? A defesa argumentou que aquilo era uma piada, né? Que era só uma piada infeliz, mas a ministra Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Zanin já votaram pela manutenção da ação penal. Olha que ironia do destino. Isso é um escárnio com a justiça brasileira. O Zanin, que era o advogado do Lula, julgando o Moro. No mínimo, ele tinha que ser declarado nem suspeito, impedido de julgar o Sérgio Moro. Não poderia julgar o Sérgio Moro de forma alguma. Aqui, ó, o Revista Oeste também tratou do caso, né? Ó, Fux pede vista e suspende julgamento de Moro por calúnia contra Gilmar Mendes. Meu amigo, o bicho tá pegando, né? Literalmente, tá pegando lá em Brasília. O ministro do STF, Luiz Fux, pediu vista do processo em que o senador Sérgio Moro é acusado de calúnia contra o Gilmar Mendes. Só corrigindo, a matéria do UOL, tá? O STF já tinha formado maioria para manter o Moro réu. Os 4 ministros da primeira turma já tinham votado por esse entendimento. Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin. Meu amigo, dor de cabeça aí pro Sérgio Moro, que agora vai ter que se defender, né, do pessoal aí lá do Supremo Tribunal Federal. Agora, quem tá com dor de cabeça também é o ministro Alexandre de Moraes.
A OAB atuará em caso de violação da defesa após afastamento de advogados de réus da trama golpista. O que aconteceu? Olha a loucura, né? Olha aqui a falta, né, sei lá, né, de visão sobre o processo. Parece que o processo corre assim, de uma forma, de um contexto totalmente, né, fora da lei. Olha só, a defesa, ela é inviolável, né? Cada réu tem direito de ter a sua defesa, de escolher a sua defesa. Não é um juiz que escolhe quem vai defender ou não o réu. E aí o que aconteceu? Os advogados de defesa do Felipe Martins e do Câmara, né? Eles não apresentaram as alegações finais e fizeram uma petição dizendo, olha, a Procuradoria-Geral da República está agindo de forma ilegal, totalmente ilegal. A Procuradoria-Geral da República, ela simplesmente apresentou provas depois, né, que já tinham passado o período de instrução, ou seja, depois que já tinha passado todo o período de defesa, que a parte da defesa poderia se manifestar, a PGR juntou novas provas. Então, essas provas são ilegais, elas maculam o processo. Então, precisamos de mais prazo para poder apreciar essas provas, né? E queríamos que você tirasse essas provas do processo. O Alexandre de Moraes, em vez de analisar o pedido, expulsou os advogados do processo. Destituiu os advogados do processo. Isso nunca existiu no direito brasileiro. Já é considerado autoritário o Alexandre de Moraes, ou seja, o juiz, falar o seguinte, intimar o Felipe Martins, falou, Felipe Martins, seus advogados passaram do prazo, perderam o prazo, não corresponderam, então eu tô te dando prazo para você nomear um novo advogado, e esse novo advogado vai ter que fazer a defesa. Mas não, o cara já escolheu os advogados, não, é defensoria pública e dane-se. Sem dar prazo para o cara, totalmente avesso à lei, né? Totalmente fora da lei. Isso aí, né, chamou muita atenção. E aí a OAB apareceu para atuar no caso. O Conselho Federal da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, informou nesta sexta-feira que está acompanhando a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que afastou os advogados de 2 investigados na ação penal que apura a atuação do chamado Núcleo 2, né, da trama golpista. A decisão envolve os advogados Eduardo Kuntz e Jeffrey Chikine, que têm como clientes os réus Marcelo Câmara e Felipe Martins, respectivamente. Em nota, a OAB afirmou que os fatos serão analisados com serenidade e responsabilidade, ou seja, a OAB abre agora uma investigação sobre o Alexandre de Moraes e possível abuso de autoridade contra os advogados. Infelizmente, eu como advogado posso dizer para vocês que a minha esperança é que isso não vai dar em nada, tá? Não vou ser hipócrita com vocês. Minha esperança é o quê? Vai dar em nada, né? Vai dar em nada, né? Hoje, advogado e lixo, acho que o lixo tem mais valor que a nossa classe de advogados, infelizmente. Mas, né, que justiça seja feita. Pelo menos a OAB se manifestou e dessa vez se manifestou, né, para o lado certo. Agora, vamos olhar essa matéria aqui. Isso aqui é preocupante demais, tá? Isso aqui é assustador demais. Vou colocar aqui na tela, que parece que a câmera está travando um pouco aqui. Olha só, matéria da Globo News. A Ana Flor disse que o Lula agora, né, tem o direito de nomear um novo ministro para o Supremo Tribunal Federal. Vocês precisam me entender, tá? Com muito cuidado, com muita cautela, que a eleição do ano que vem é uma das eleições mais importantes do Brasil de todos os tempos, tá? De todos os tempos. Devido ao fato de que o Lula, eleito, já nomeou 3 ministros este ano. Na próxima, ele vai nomear mais 3. O Lula terá, por assinatura dele, por bênção dele, escolhidos por ele, 11 ministros. Na verdade, 10 ministros do STF, né? Ainda tem ali 9 ministros do STF, digo, porque tem o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes, que não foram ele que indicou, né? Então, vai ser, né, algo assim
assustador. E agora a gente estava falando no Messias, né, que é o Jorge Messias, que é o advogado-geral da União. E muita gente, inclusive da oposição, já falava que já era absurdo demais. Mas nada é tão ruim que não possa ficar pior quando o assunto é PT. Olha o que a Ana Flor falou aqui. Pode ser um desembargador totalmente alinhado ao Lula, que mandou soltar o Lula lá na Lava Jato, peitando o Moro na época, né? E ele que pode ser, né, agora o indicado. O Lula, que é alguém 100% fiel a ele. E aí, meu irmão, se já tá difícil com a atual composição do STF, imagina com a composição 100% Lula. Eu ouvi ontem de uma pessoa e hoje chequei com outra pessoa próxima de Lula uma história que pode mostrar um candidato inusitado para essa vaga que ninguém está falando, Júlia. Um nome que você já deve conhecer, sem dúvida, que é de Rogério Favretto. Eu ouvi também. Vamos lembrar o nosso assinante? Quem foi lembrar. Rogério Favretto, desembargador do TRF4 no Rio Grande do Sul. Foi o desembargador que deu um habeas corpus num domingo de plantão para soltar Lula quando ele estava lá na carceragem da Polícia Federal. Esse habeas durou pouquíssimo tempo, porque na época o relator do caso, também desembargador lá na segunda instância, né, no TRF4, cassou essa decisão. Quer dizer, o presidente da turma, o Thomson Flores, o presidente do tribunal até. Acho que primeiro foi o Gilbran e aí o presidente da turma, né? Aí ficou, você tem razão, ficou uma disputa. Foi um movimento. Porque eram dois desembargadores, um soltando e um não, aí veio o presidente do tribunal, que era o Thomson Flores, e deu a decisão dizendo que ele continuaria preso. Foi isso, né? E, Júlia, duas pessoas me contaram a seguinte história, que recentemente Lula ficou irritado que Favretto não constou na lista para o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, não é uma decisão dele, essa lista tríplice, ele da lista tríplice indica o nome, e aí ele comentou que colocaria Favretto no Supremo, já que ele não entrava na lista tríplice. Então, é um nome que Lula tem uma proximidade num momento muito difícil. Favretto já foi filiado no passado distante ao PT, enfim, teve cargos em governos petistas, mas poderia fazer parte dessa indicação próxima. Eu diria que é um nome que surge, mas ainda com uma prioridade para o advogado-geral da União, sem dúvida. Pois é. Como eu disse e repito, nada quando se fala em PT é tão ruim que não possa piorar. Vamos lá, pessoal. Agora uma atualização. Eu falei no editorial de ontem sobre o impeachment, né, da Dina Boluarte, lá do Peru. Agora, né, mais uma atualização aqui da Globo News para vocês. Dá uma olhada. O Congresso do Peru aprovou, agora há pouco, de madrugada, por unanimidade, o afastamento da presidente Dina Boluarte. A presidente peruana foi acusada de incapacidade moral permanente e corrupção, incluindo o caso Rolex Gate, que investiga uma coleção de relógios de luxo não declarados. Ela foi convocada para se defender no Congresso, mas não compareceu. Dina Boluarte enfrenta uma forte rejeição popular com aprovação que varia de 2% a 4%. Em julho, ela dobrou o próprio salário, o que aumentou as críticas ao governo. O novo presidente é chefe do Congresso, José Geri, que já assumiu o cargo. Um dos grandes problemas da Dina Boluarte, principalmente, né, que ela é alvo, né, de acusações graves, é justamente o fato dela ter deixado o crime organizado, né, incentivado o crescimento do crime organizado, ou seja, a violência no Peru cresceu exponencialmente, né, graças à péssima gestão da esquerdista Dina Boluarte. A Dina Boluarte, que é uma alinhada de primeira linha do Lula, né, parabenizou o Lula, entrou em solidariedade com o Lula quando o Lula foi preso aqui na Lava Jato, tempo bom, né, mas ela prestou solidariedade ao Lula, ou seja, esquerdinha de carteirinha, alinhadinha com o Lula. Vamos falar de Agente Secreto agora? Pois é, Agente Secreto é um filme, né, da turma da esquerda. E aí vem a mídia passando pano para tudo, tudo. Olha só, para fazer um filme,
a turminha, né, gastou aqui, ó, recebeu 7 milhões e meio para fazer um filme fora da lei Rouanet. Então vamos justificar aqui, viu? É fora da lei Rouanet. Vamos deixar muito claro, tá? Não tem dinheiro da lei Rouanet. Mas tem dinheiro do otário pagador de impostos? Ah, não tenho dúvidas, né? O Agente Secreto, que é uma nova aposta do cinema nacional para a premiação do Oscar, do esquerdista lá, né? Do Wagner Moura, recebeu cerca de 7,5 milhões do governo através de incentivos do governo federal para o audiovisual brasileiro. Mas, diferente do que muitos pensam, nenhum centavo desse montante via lei Rouanet. Ó, a pergunta é simples, a questão é simples. Saiu dos impostos? Esse dinheiro tem a ver com o dinheiro público, diga-se, do pagador de impostos? Se sim, tô nem aí se é lei Rouanet, tô nem aí do que quer que seja. Quer fazer? Quer ganhar dinheiro? Faça do bolso de vocês. Vocês são famosos, vocês são conhecidos, faça do bolso de vocês, banquem do bolso de vocês. Simples assim, 7 milhões e meio para fazer um filme, para depois ainda render milhões ainda, e isso saindo dos impostos. Ah, tá de sacanagem, né? Acontece que, independentemente da vertente política, nenhum projeto de longa-metragem brasileiro pode receber perpasses da lei Rouanet. Isso porque, segundo o texto, apenas obras de curta e média-metragem podem fazer ajus. Os 7 milhões recebidos pelo filme, estrelado por Wagner Moura, foram obtidos pelo Fundo Setorial do Audiovisual da Ancine, por meio da chamada pública Produção Cinema via Distribuidora 2023, aprovada em fevereiro de 2024. Dirigido por Kleber Mendonça, filho, e cotado para ser indicado a 5 categorias no Oscar, o Agente Secreto teve um orçamento de 27 milhões de reais, 7, né, foi de fundos da Ancine. As verbas correspondentes a investimentos da iniciativa privada brasileira, cerca de 5,5 milhões, e incentivos do governo, 7,5 milhões, ou seja, mais do governo do que da iniciativa privada, né? E aí vem da França, da Alemanha, da Holanda, correspondentes a cerca de 14 milhões, né? O pessoal bancando. Se é imposto de francês, holandês e alemão, foda-se, dane-se, que paguem. Mas o dinheiro do brasileiro, que não tem nem saneamento básico, que não tem nem as condições mínimas, isso pra mim chama-se sacanagem, tá? Vamos lá, pessoal. Olha só, o Jason Miller foi lá e criticou muito o resultado de pesquisas aqui no Brasil. Aliado de Donald Trump, reage à pesquisa eleitoral em que Lula lidera. Quem não reage, né? Aí é sacanagem. Quem é que vai acreditar que o Lula ganha, né? O duro é que, no atual sistema, a chance do Lula ganhar é real. Daquele jeito, né? Você já sabe. Jason Miller, ex-conselheiro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comentou o resultado da pesquisa eleitoral divulgada pela Genial Quest. E aqui ele fez uma análise genial. Nessa quinta-feira, dia 9/10, que mostra Lula liderando as intenções de voto para as eleições de 2026. Abre aspas. Olha o que ele falou. Esta pesquisa mostra por que a perseguição política contra o presidente Jair Bolsonaro está acontecendo. Se ele tivesse perdendo por 12 pontos, hoje seria um homem livre, né? Ou seja, estaria solto. O Congresso brasileiro precisa acabar com a guerra jurídica do ministro Alexandre de Moraes e aprovar a anistia total para presos políticos hoje, publicou Jason Miller, que é o conselheiro direto do Donald Trump, no seu X hoje. E aí levanta, né, aqui uma indagação bem interessante, se a gente parar para pensar, né, bem interessante. Realmente, Bolsonaro tivesse mesmo perdendo assim, será que ele estava preso? Vem cá, a casa não bate. Será que se o Bolsonaro realmente fosse uma carta fora do baralho, fosse um zero à esquerda, perdido, né, fosse perder para o Lula, ele estaria preso hoje? Talvez não, hein? Talvez não, né? Vamos lá. Este vídeo é memorável, é público,
né? Merece ser relembrado várias e várias vezes, porque se fosse qualquer um outro falando isso, cadeia. Mas como é um ministro do STF, deixa falar. Dá até para alguém que quiser jogar em alguma inteligência artificial e fazer uma música disso aqui, vai ajudar muito. Olha só. E deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível. Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo, Vossa Excelência, aqui fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. Vossa Excelência não consegue articular um argumento, fica procurando. Já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux. Agora chegou a mim. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas. Não tem nenhuma ideia. Não tem nenhuma ideia. Nenhuma. Só ofende as pessoas. Ofende as pessoas. Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Nenhuma. É bilis, ódio, mau sentimento, mal secreto. É uma coisa horrível. Vossa Excelência nos envergonha. Vossa Excelência é uma desonra para o tribunal. Uma desonra para todos nós. Um temperamento agressivo, grosseiro, rude. É péssimo isso. Vossa Excelência sozinho desmoraliza o tribunal. É muito ruim. É muito penoso para todos nós. Temos que conviver com Vossa Excelência aqui. Não tem ideia, não tem patriotismo, está sempre atrás de algum interesse que não é o da justiça. Uma coisa horrorosa. Uma coisa horrorosa, uma vergonha. Um constrangimento. É muito feio isso. Isso é um Supremo Tribunal Federal. Presidente, eu estou com a palavra e continuo. Presidente, por favor. Estou com a palavra e continuo. Para o voto. Não, eu estou com a palavra e continuo, presidente. Está suspenso ou não está? Está suspensa a sessão. Eu continuo com a palavra, presidente. Eu continuo com a palavra. Presidente, eu vou recomendar ao ministro Barroso que feche o seu escritório. Feche o seu escritório de advocacia. Peça a sessão, dispensa a sessão. Que clima ruim, hein? Que ficou, hein? Isso aqui aconteceu, se eu não me engano, em 2017, né? Mas é para isso que a gente paga internet, né? Para reviver esses momentos memoráveis, né? Da vida do brasileiro, né? Isso tudo somos nós que pagamos e pagamos com muito dinheiro para eles agirem assim. Vamos lá, pessoal, matéria do Metrópolis Política. Pois é. Sabe o que vai dar isso aqui? Em nada. Nada. Vai ficar por isso mesmo. O Tribunal de Contas da União apura uso indevido da Lei Rouanet em evento com Lula e Boulos. Meu amigo. A Lei Rouanet sendo usada de forma, vamos dizer assim, ilegal, indevida. Não sou eu que estou falando, é o Tribunal de Contas da União. Escuta essa matéria aqui. Tribunal de Contas da União e uma nova apuração do TCU, que apura o uso indevido da Lei Rouanet em evento com Lula e Boulos. A gente já tinha até chegado a falar sobre isso aqui. E esse evento em questão aconteceu no dia 1º de maio do ano passado, período da pré-campanha de Boulos na Prefeitura da capital paulista, lá em São Paulo. Então o TCU abriu um processo para apurar as possíveis irregularidades do uso da Lei Rouanet nesse evento específico. O evento em questão é o Festival Cultura e Direitos, realizado no dia 1º de maio de 2024. Bom, o pedido de investigação partiu do ministro Benjamin Zimmer, do Tribunal de Contas da União, relator desse caso após a representação do Partido Novo. Em sua decisão, Zimmer determinou diligências ao Ministério da Cultura, à Funarte, à Petrobras, também à Veredas Gestão Cultural, além de solicitar uma análise técnica sobre esse evento. No documento, o ministro afirma que, entre as irregularidades que já foram apontadas, consta suposto desvio de finalidade, porque o evento aprovado era um espetáculo musical voltado ao Dia do Trabalhador, à comemoração do Dia do Trabalhador, e não a um evento político partidário. Tem aí a resposta de todas essas empresas que nós citamos aqui, como, por exemplo, a Petrobras, lá no nosso site metrópolis.com. Lembrando que Boulos estava sendo cotado aí nos bastidores, o nome dele estava sendo ventilado para ser um dos ministros aí da esplanada do ministério do presidente Lula. A conferir, ainda tem um tempinho para que ele possa se tornar ministro. Vamos para Pois é, né? Vocês veem aí que no caso do Lula, o Lula pode, né? Se fosse o Bolsonaro, né? Por muito menos, sem gastar dinheiro público, né? Ficou inelegível. Vamos lá, pessoal, matéria da Globo News, né? Depois da definição do Donald Trump de um cessar-fogo,
Vídeo mostra milhares de palestinos voltando para o norte de Gaza após recuo das tropas israelenses. O que vocês estão vendo aqui no telão é uma imagem acelerada dessa volta para casa. Assim a gente consegue ter a dimensão de quantas pessoas saíram dessa região durante a guerra. Uma fila enorme de pessoas que tiveram que deixar tudo para trás para tentar sobreviver. Pois é, né? E aí eu te pergunto, será que o que causou esse caos todo, né? Quem foi lá invadir outro país, né? Matar pessoas, né? Quem foi o responsável por tudo isso, né? Vamos lá. Maduro tá sentindo, tá? Tá sentindo a pancada. Isso aí é fato. O ditador Nicolás Maduro ofereceu todas as riquezas minerais para evitar a guerra com os Estados Unidos, mas Trump simplesmente recusou. O Maduro propõe entregar o petróleo e romper com a China e a Rússia para evitar a intervenção dos Estados Unidos. Mas Washington rejeitou a oferta, falou: Maduro, a única oferta que você pode nos oferecer agora é você fora, é fuera, cai fora, queremos você aí mais não. Ou seja, não adianta tentar negociar, não adianta tentar dar petróleo, os Estados Unidos já não quer mais. Vamos lá, outra matéria que a gente vai colocar para vocês, Diário 360, milhares de soldados israelenses estão deixando Gaza e voltando para casa. Acompanhe aqui. Pois é, né, pessoal? Agora você imagina, né, a esperança, né, dessas mães que estão recebendo os filhos de volta e nem todas, né, tiveram a mesma honra, o mesmo prazer de ter os seus filhos, né, voltando para casa. Vamos lá, a gente precisa falar dessa aqui, né? Tá um pé de guerra entre Haddad e Lula agora, Haddad e Tarcísio, né? O Lula, na verdade. O Haddad está sendo o porta-voz do Lula. Deputados admitiram ligações do Tarcísio e avaliam que ele atuou para desgastar o PT, sim. Isso aí meio que ficou implícito, né? Todo mundo entendeu que foi a força do Tarcísio com o Centrão, sim, que fez com que a MP, né, 303, que votava ali o aumento de impostos caísse. Então, nessa aqui eu dou todo o mérito pro Tarcísio, parabéns pro Tarcísio. Jornal da Globo, a demonstração de força no Congresso. Apesar do governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, negar publicamente que tem atuado para a articulação política para a derrubada da medida provisória do IOF no Congresso, parlamentares da base, ouvidos pelo jornal o Globo, afirmaram o contrário. Um deles conta reservadamente ter recebido uma ligação de Tarcísio, horas antes da MP deixar de ser votada. Na ligação, ele me falou que a votação estava estranha e questionou o fato de a MP tirar impostos das bets e deixar IOF a mais para o povo pagar. Falou também que uma possível aprovação seria ruim para a eleição de todo mundo e principalmente para o país, diz o deputado que é de São Paulo e de um partido que não fechou a questão sobre a votação do tema, tá? Não fechou a questão sobre a votação do tema. E é isso, pessoal, ó, você que está me acompanhando aqui, ó, entre em contato aqui com a Imigra Mais, o telefone está aqui na tela, 16 993210648, para você que precisa entender, né, qual é a importância de ter uma segunda residência, um plano B, né, talvez até um plano C,
entre em contato e agende a sua consulta. Hoje você acha que o seu dinheiro está seguro com o governo atual? Sinceramente, você acha que o seu governo que o seu dinheiro hoje tem tranquilidade com o governo atual? Você acha que você deixar o seu dinheiro, né, nas contas bancárias brasileiras, principalmente você que é empresário, que está sujeito a questões tributárias, sujeito a questões trabalhistas, então, para você, tá, que quer proteger o seu patrimônio, eu recomendo para você entrar em contato e falar sobre o Uruguai, né, esse país lindo que está na foto aqui. Agora, se o seu negócio é, Sandro, eu quero estar num país totalmente, né, com os preceitos conservadores, eu quero mudar do Brasil, mas eu quero um país com custo de vida mais baixo, mais tranquilo, aí a gente já pode falar no Paraguai. Você vai entrar em contato conosco para agendar a sua consulta aí sobre o Paraguai, tá? Então a gente fornece para vocês ambos os lugares aí. Então cada um é para um tipo de público, tá? Dependendo da situação, você pode até ter nos dois. Eu, por exemplo, eu tenho já a minha residência no Uruguai, eu moro no Uruguai. Eu optei em sair do Brasil por várias questões, por perseguição política, por questão tributária. Eu não suporto pagar os impostos, né? No Brasil, eu estaria pagando aí, né, valores altíssimos de impostos e não estando no Brasil, não sendo mais residente fiscal no Brasil, eu tô fora disso aí, tá? Então, você vai ter, né, toda a orientação sobre como, né, se beneficiar de uma residência estrangeira, né? Num futuro, quem sabe até um passaporte aí também. Custo de medicina de graça, você não precisa morar nesses países para ter uma residência. Se o seu intuito não for morar, eu recomendo o Uruguai. Se o seu intuito é morar, sair do Brasil ou montar uma empresa com condições, mão de obra mais barata, aí o Paraguai vale muito a pena. Então entre em contato, a gente vai estar aqui para tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus e eu vejo vocês num próximo editorial aí, né, para a gente estar trazendo mais conteúdo para vocês. Um grande abraço e até a próxima.